flexo. Tem que ficar meio assim. Ver se melhora. Agora deu. Pronto. Vou tirar aqui um pouco desse efeito aqui. Vamos que vamos. Dispositivo. Tá ótimo. Sem problema. Deixa eu ver aqui. Efeitos visuais. Vou reduzir um pouquinho isso aqui. Tá ótimo. Pronto. Bom, gente, então vamos que vamos, né? Eu sei que não é o ideal, né? Ter aula no feriado. Muitos de vocês aí decidiram descansar um pouquinho, mas eu fui pego de surpresa, né? A informação que tinha sido me passada é que a gente não teria aula hoje, né? Mas aí já está tudo resolvido. O importante é que a gente vai ter a nossa aula e é um conteúdo super importante, tanto para os vestibulares Enem, UES, inclusive também para os vestibulares das particulares, né? Unicristos, Unifor, né? Que eles são, que é justamente a temática de genética, né? E a aula de hoje, ela é uma aula, tá? Muito importante porque ela é a base de diversos conhecimentos pedagógicos dentro da área da genética, né? Que é justamente Mendelismo 1, né? Que é justamente as primeiras leis de Mendel, a descoberta de Mendel, os cruzamentos fatoriais que existiam entre cruzamentos dominantes, cruzamentos recessivos, o surgimento dos heterozigotos, cruzamentos dos heterozigotos, a alternância de geração, todas essas características aí são extremamente importantes, relevantes para você levar para o vestibular, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Simbora aviões. Deixa eu pegar aqui, ó. Ixi, ele tá. Tem uma desconfiguradazinha. Deixa eu puxar aqui. Ver se dá certo. Pronto. Não deu certo, não. Deixa eu executar o. Agora foi. Pronto, né? Vamos lá. Então hoje. Lá, genética 1, mendelismo. Show. Vamos trabalhar o que hoje? Pessoal, para começo de história, né, eu acho que não é necessário trazer toda a história, né? Geralmente, para alunos do ensino médio, eu faço todo um storytelling, né? Trago todas as experiências, o conhecimento, quem era Gregor Mendel, mas aqui eu já vou logo aplicar o conhecimento prático de Mendel, né? O que foi que Mendel fez, tá? Mendel, ele também era botânico, né? Era um naturalista, monge. E aí o que foi que ele fez, né? Ele pensou o seguinte, cara, eu preciso descobrir os fatores que nos levam à hereditariedade. Ele também questionou a questão da transferência das características. Porque ele percebia, né, meio que os monastérios na época eram meio que o cartório, sabe? Era o registro civil daquela época. Então, quando chegava o pessoal para fazer o registro dos filhos, ele fazia o cara crachá. E aí ele olhava para a mãe, olhava para o filho, né? E dizia, olha, esse filho parece com a mãe. Aí olhava para outro filho, olha, esse filho aqui parece com o pai. Olhava para outro filho, olha, esse filho aqui parece com o vizinho deles, né? Então ele conseguia perceber características como nós fazemos, né? A gente consegue perceber características, semelhanças, né? Que são herdadas de pai para filho. E então ele começou a tentar fazer isso, né? Praticar esse exercício aplicando nos vegetais. E ele escolheu as ervilhas por quê? Por que ele escolheu as ervilhinhas, né? Porque as ervilhas, gente, ela é uma angiosperma, tá?
hermafrodita em relação à sua flor, ou seja, a flor ela vai apresentar anteras e estigmas, sendo que as anteras das ervilhas elas ficam acima do estigma, ou seja, elas têm potencial para autofecundação. Só que Mendel ele teve uma prática bem interessante. Foi o que Mendel fez. Olha só o que Mendel fez. Ele pegou aqui a florzinha, né? Ele pegou aqui a flor, aqui ó, ovário da flor, tá aqui o estigma, né? Aqui o estigma. E aqui as anteras, né? Ó, as anteras. Foi o que Mendel fez. Mendel ele veio aqui, ó, ele cortou as anteras das flores. Isso para quê? Para ele ter controle sobre o processo reprodutivo dessas flores, né? Ou seja, se porventura algum grão de pólen cair aqui no estigma, esse controle vai ser feito por ele, não vai acontecer cruzamentos acidentais. Como é que ele fazia esse processo de fecundação? Mendel, ele pegava um pincelzinho, pincel de pintura normal, desses assim que a gente você tem aí da Faber-Castell, né? Ele molhava o pincelzinho, pegava o pólen das anteras que ele castrou, que ele arrancou da flor, e ele conduzia esse pólen até o estigma. Então ele pegava o pólen, cadê? O cursor sumiu. Ele vinha aqui, ó, tá aqui a antera que ele arrancou, ele pegava o pólen daqui e levava até o estigma, daqui o estigma, o pólen caía e fecundava os ovários dessa flor, beleza? Então, nesse processo, ele chamava de processos de autofecundação. E ele fez esse processo de autofecundação várias vezes. Ele fez por quê? Porque existiam várias características a serem analisadas dentro da fenologia das ervilhas, né? Você tem a altura da planta, você tem a textura das vagens, a cor das vagens, textura da semente, a cor da semente, a cor das flores, enfim, você vai ter uma série de características hereditárias, fenotípicas, que você conseguia observar nas ervilhas. Então, Mendel, quando ele fazia esse processo de autofecundação, ele buscava uma coisa, e uma coisa somente. Mendel, ele, para qualquer pessoa que siga o método científico, pessoal, existe uma coisa que é extremamente importante. Ele estava atrás da amostra zero. E a amostra zero é o teor de regulação. É aquele que vai ser o inalterável, né? Aquele que vai ser o marco zero para o início da pesquisa. E a amostra zero, no caso, seria a geração P. O que é a geração P, gente? Geração P, ah, muitos livros gostam de falar na primeira lei de Mendel que se trata da geração parental, porque elas vão ser, de fato, as ervilhas, né, as sementes que darão origem às plantas, né, parentais, as que vão dar origem às plantas filhas, representadas pela letra F, né? Só que eu gosto, pelo menos na primeira lei de Mendel, de utilizar uma outra termologia. Ela aqui a gente vai chamá-las de gerações puras. Porque foi o que Mendel encontrou a fazer a autofecundação várias e várias vezes. Ele autofecundou até encontrar a pureza, tá, dessas populações de ervilhas. E aí surgiu, finalmente, alguma ervilheira, né, que ela tinha uma constância na transmissão de uma única característica. Qual era essa constância? Ele obteve na geração P, ele obteve na geração P o quê? Oh, meu Deus, peraí, gente. Pronto. Ele obteve na geração P o quê? Ervilhas amarelas,
e ele obteve ervilhas verdes em um estágio de pureza. Ervilheiras que só davam ervilhas de cor amarela e ervilheiras que só davam ervilhas de cor verde, beleza? Foi o que aconteceu. Quando ele fez a F1, ele cruzou. O que, que significa F1? Filhos de primeira geração. F1. Ele cruzou essas bonitas aqui. E na F1 ele obteve o quê? Apenas ervilhas amarelas em 100% da sua proporção. Mendel ficou intrigado, porque nesse período, Mendel ainda ele não tinha, né, a diferenciação de características dominantes e características recessivas. Ou seja, ele não tinha como diferenciar, ele não sabia que a cor amarela era dominante sobre a cor verde. E quando ele cruzou, acredito eu que ele esperava ter pelo menos alguma proporção equilibrada, já que ambas eram puras, igualmente puras, né? Ele esperava ter, sei lá, tipo 50-50 aí, para ter algum tipo de fazer sentido para ele, né? Então, quando ele fez isso, não deu certo. Agora, olha só. E aí, o que foi que ele fez? Ele, na F1, ele decidiu pegar essas bonitas aqui, ó, pegar duas ervilhas, duas plantas, né, da geração F1. Aí ele veio aqui, ó, tá aqui a primeira florzinha, né? Pegou aqui a primeira florzinha e tá aqui a segunda florzinha. Pegou duas florzinhas da F1, aí ele fez o seguinte, ele pegou o pólen de uma e fecundou na outra. Foi a primeira vez que ele fez uma fecundação cruzada, né? Alguns acreditam que ele tenha feito um processo de autofecundação, dele ter pego, já que era hermafrodita, ele pegou e autofecundou. De um jeito ou de outro, não faz diferença, porque o resultado é o mesmo, são apenas histórias diferentes, tá? E aí, o que foi que aconteceu na nossa F2? F2. Ele obteve ervilhas na seguinte proporção: ele teve amarelas, amarelas, amarelas e verde. Então você percebe aqui que uma das características, elas não se manifestaram na geração intermediária, no entanto, ela se manifestou, né? No entanto, ela se manifestou na geração que alternou, né? Então aqui eu tenho uma característica verde que não se manifestou na F1 e ela voltou a se manifestar na F2. Olha que doideira, hein? E o que foi que aconteceu aqui, professor? Mendel, pela primeira vez, ele conseguiu comprovar a existência de alternância de gerações. Como assim, professor? O que é a alternância de gerações? A alternância de gerações nada mais é do que aquelas características que você tem na sua família, tá? Que de repente você não, que o seu pai não tem, que de repente sua mãe não tem, mas os seus avós tinham. E aí você acabou herdando essa característica, né? Tem um casal de amigos meus que ambos têm olhos castanhos, né? E, no entanto, nasceu uma filha de olhos azuis, né? E a gente ficou, e eles ficaram assim, poxa, Theo, como é que é possível nascer uma filha de olho azul da gente, né? E aí eu fui e perguntei para ambos, né? Olha, os pais de vocês têm algum de olho claro? Aí a menina, né, pegou e falou, olha, o meu pai, ele tinha olho verde. Aí o cara, né, não, a minha mãe, ela tem olho azul. Aí eu, pois muito que bem. Vocês dois eram dois heterozigotos, né, para olhos claros, e aí finalmente uma característica, ela avançou, pulou a geração, que no caso é vocês, e agora foi para os netos, né, dos seus pais aí. Ou seja, você percebe que aqui tem os parentais e somente os netos, ó, não foram os filhos, mas os netos deles que herdaram a característica heterozigota. Ok, gente? Deixa eu ver como é que tá aqui. Massa, tá ótimo. Só para ver aqui como é que tá a manifestação. Tá beleza, né? Vamos voltar para cá. Vamos nós.
Beleza, professor. Com esse cruzamento aí, o que foi que Mendel ele chegou a que conclusão, né? Vamos lá. Mendel ele trouxe o seguinte conhecimento, tá? Vou fazer aqui para vocês aqui as conclusões obtidas por Mendel, né? Vamos lá. Mendel ele teve as seguintes conclusões. Ele desenvolveu as seguintes nomenclaturas. Aliás, isso aqui não é uma coisa de Mendel, isso aqui já é moderno, tá? Por exemplo, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Ele vai falar muito sobre, por exemplo, alelo. O que é um alelo, gente? Muitos de vocês vão falar, é o gene, tá errado. Alelo não é o gene. Como assim, professor? O alelo é a característica. Não, isso é o fenótipo. Não, o alelo é a carga genética. Não, isso aí é o genótipo. O que é o alelo? O alelo, gente, é o seguinte. O alelo é o seguinte, olha só. Imagine que nós temos aqui, por exemplo, a tipagem sanguínea, tá bom? No sangue, para manifestação das características sanguíneas, no sangue, quando você vai representar o genótipo das moléculas sanguíneas, a gente vai falar, por exemplo, sobre o gene I, não é não? Gene I. O gene I, o que nós temos? Nós temos o gene I, aí nós temos o gene IA, nós temos o gene IB e nós temos o gene Izinho. Percebam, eu tenho o gene I, eu tenho uma variação de gene chamada IA, eu tenho uma variação de gene chamada IB e eu tenho uma variação de gene chamada Izinho. Né? Eu poderia chamar, por exemplo, aqui de gene I1, I2 e I3. Por quê? Porque eu tenho variações do mesmo gene. Isso é o alelo. O alelo é a variação que existe do mesmo gene. Portanto, vamos lá. Alelos é a variação do mesmo gene. Alelo é variação do mesmo gene. Continuemos. Aí ele observou que existe uma diferença aqui. Né? Nós temos genótipo, nós temos fenótipo, nós temos características que são dominantes, recessivas, nós temos. Deixa eu botar isso aqui por último. Olha. Características que são dominantes, características que são recessivas. Nós temos características que alelos homozigotos, alelos heterozigotos. E nós temos aqui também, o genótipo. E nós temos aqui, o fenótipo. Genótipo e fenótipo. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos tentar descobrir aqui vamos determinar cada um, né? O que é uma característica dominante? A característica dominante é aquela característica, pessoal, que não permite a expressão do caractere recessivo. Portanto, o dominante, ele suprime a expressão do recessivo. Ok? Recessivo, ele expressa-se somente, ele expressa na ausência
do dominante. Ou seja, em síntese, resumindo para vocês, uma característica que ela é dominante, ela será representada sempre pelo alelo azão ou por um alelo de letra maiúscula, tá? Enquanto o recessivo aqui, na primeira lei, vai ser manifestado pelo alelo azinho, representando por uma letra minúscula, tá? Ou melhor, o dominante, ele se expressa seja em homo ou heterozigose, enquanto o recessivo ele só se manifesta em homozigose. Ou seja, para o azinho se manifestar, ele tem que estar em uma combinação de dois alelos iguais, que nos leva à próxima definição. Homozigotos, a palavra homo significa o quê? A palavra homo significa igual. Ou seja, alelos iguais. Ou seja, você vai ter o azinho, azão, azão, azinho, que não vai interferir, não importa, ou seja, você vai ter alelos em uma combinação diferente em relação à dominância e recessividade, tá bom? Alelos, alelos diferentes, ok, pessoal? E aqui nós vamos ter, ó, os heterozigotos. A palavra hétero significa o quê? Significa diferente. Significa alelo diferente, né? Mas professor, tem gente que pensa que hétero significa oposto, né? Porque se a pessoa ela é heterossexual, né? Ela vai se atrair pelo sexo oposto. Beleza, faz sentido. Só que a palavra hétero, na verdade, significa diferente, porque o heterossexual, ele vai ter uma atração sexual por um sexo diferente do seu. Ou seja, ele não tem atração por indivíduos do sexo igual ao seu. Como na raça humana nós só temos dois sexos biológicos, qualquer indivíduo que atraia-se por um indivíduo que seja do sexo biológico diferente do seu, ele será considerado um heterossexual, ok? Ah, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Por exemplo, na química, né? Eu não sei nem se o Adriano ainda está olhando aí, né? Você vai ter, por exemplo, as misturas, né? Você vai ter ali as misturas homogênicas e heterogênicas, né? As misturas homogênicas são misturas cujos solutos, né, eles ficam em uma dissipação uniforme dentro do solvente, né? Você vai ter ali você mistura sal com água, açúcar com água, vinagre com água, álcool com água, você mexeu, você não vai conseguir ver a diferença de onde estão cada um dos substratos, né? Que você misturou. Então, você tem uma mistura homogênea. Quando você mistura, por exemplo, areia e água, óleo e água, né, você vai ver ali que, pelo processo de decantação, né, de ambos, né, os mais densos vão afundar, a água vem para baixo, no caso da água e óleo, a areia vem para baixo, no caso de areia e água, você vai ver uma mistura com duas fases. Então, ali você tem uma mistura heterogênea, então com fases diferentes uma das outras, né? Então, hétero significa diferente, ou seja, oh meu Deus do céu, agora que eu vi ali a cagada, desculpa, tá, gente? Diferente aqui e os alelos iguais aqui, no caso, seria azão, azão ou azinho, azinho. Agora que eu vi, gente, foi mal. Acontece. Bom? E aí nós temos os genótipos, né? O que é que nós temos no genótipo aqui? O genótipo é toda a bagagem genética. Bota aqui, bagagem genética. É toda a carga de informação genética que um indivíduo traz consigo. E no fenótipo, você vai ter a expressão. Você vai ter a expressão observável.
expressão observável do genótipo. Ou seja, algo que eu consiga ver que está no genótipo, que eu não preciso fazer um teste de material genético, não preciso fazer o mapeamento genômico para observar. Entendeu? Por exemplo, ali em relação, por exemplo, à tipagem sanguínea, né? Se eu tenho um indivíduo que o genótipo dele é IA, ou um genótipo que é IA, Izinho, vocês percebam que eu tenho aqui um indivíduo homozigoto e um indivíduo heterozigoto. No entanto, ambos possuem o mesmo fenótipo. E o fenótipo deles é o quê? Tipo sanguíneo A. Ou seja, o fenótipo ele não vai levar em consideração a heterozigose do genótipo desde que a sua característica fenotípica não seja alterada. Vamos explicar para vocês. Por exemplo, em relação à pigmentação das pétalas das flores, né? Eu tenho aqui, ó, o alelo V, ele determina o pigmento vermelho. Tá? O alelo B, ele determina a ausência de pigmentos, ou seja, o branco. Tá? Se eu tiver um Vzão, eu vou ter 2 vezes o aditivo para o pigmento vermelho, então eu vou ter uma característica vermelha. Se eu tiver Bzão, eu vou ter 2 alelos aditivos para não pigmentação, então eu vou ter uma flor de fato branca. Agora, se eu tiver um Vb, eu vou ter apenas 50% de pigmentação vermelha e 50% aqui de não pigmentação. Ou seja, eu vou ter um vermelho diluído, um vermelho com pouca pigmentação, o que me faz ver fenotipicamente, por exemplo, a cor rosa. Então percebam que em cada situação, o fenótipo ele pode levar em consideração a homozigose e a heterozigose do genótipo, tá bom? Só que, de modo geral, o fenótipo ele tem que ser levado em consideração da seguinte maneira, que o fenótipo ele é igual ao genótipo mais a interação ambiental. Como assim, professor, a interação ambiental? Vou explicar para vocês. Mesmo que eu tenha um indivíduo geneticamente igual ao outro, tá? Por exemplo, gêmeos idênticos univitelinos, né? E eu levar esses indivíduos para regiões diferentes, em continentes diferentes, né? Alimentá-los diferentemente, expô-los ao sol de forma diferente, né? Temperaturas, hábitos físicos, né? Um é sedentário, o outro é mais ativo fisicamente, um tem uma boa nutrição e o outro tem uma má nutrição, um trabalha de sol a sol, o outro tem um sono regulado, enfim, no final, depois de alguns anos, eu vou observar, tá, que as características físicas deles mudaram. Mas atenção, apesar de eu ter mudado as características físicas desses indivíduos, o genótipo deles continua o mesmo, tá? O genótipo deles continua o mesmo, sem alteração. Ok, beberes? Amores? Show, hein? Então, fenótipo, genótipo são aqui as características a serem levadas em consideração. Aplicando esse conhecimento aí ao que Mendel fez, né? O que Mendel descobriu, gente, como que? Quando Mendel ele alcançou, quando ele fez o cruzamento, né, das ervilhinhas, né? Vamos colocar assim, ervilhinha amarela e verde, ele teve uma população aqui 100% de ervilhas amarelas. Então ele descobriu que a cor amarela, ela era dominante sobre a verde. Então vamos representar aqui, ó. A amarela é a razão e a verde é a azinho. Como ele conseguiu encontrar a geração P, que é a pureza, então ela é homozigota e ele aqui é homozigota. Se nós formos levar em consideração
né? O que foi que cada uma doou no processo de fecundação em relação aos gametas. Vamos supor que essa flor aqui ela está doando o pólen, né? O gameta masculino. Em relação a gametas, o que que essa flor que tem azão e azão pode dar para os filhos em relação à gameta? Que tipo de pólen ela pode dar? Ela só pode dar o pólen azão. E essa verde aqui, ela tem o que para dar? Ela só tem azinho e azinho, portanto, ela vai doar o pólen azinho. E aí? O que, que vai acontecer? Quando eu juntar esses gametas, quando o pólen azão se unir ao óvulo azinho, eu só vou ter uma possibilidade de filhos, que é o quê? Os azão azinho. Por isso que 100% dos filhos são amarelos, porque todos eles nasceram o quê? Todos eles nasceram azão-azinho, portanto, manifestando um único genótipo. Lembre-se, a característica dominante, ela suprime a recessiva, portanto, somente a cor amarela foi manifestada, ok? Agora, o que foi que Mendel fez? Ele pegou essa geração F1 e ele fez uma autofecundação, ou seja, vamos lá. Ele pegou aqui, ó, o primeiro gameta, né? Azão, azinho. Pegou outro gameta, azão, azinho. Porque basicamente, gente, o que, que cada um aqui pode doar? Olha, eu tenho o alelo azão para doar, e eu tenho o alelo azinho, enquanto o outro também tem um alelo azão e um alelo azinho. Quando eu fizer a união desses gametas, vai surgir agora a famigerada combinação. Azão, azão, zãozinho, zãozinho e zinhozinho. Olha aí, apareceu, né? Apareceu o dito cujo, apareceu o bonitinho, né? O azinho, azinho aí, tá? E esse azinho, azinho, pessoal, e esse azinho, azinho aqui, ele vai ser o quê? O homozigoto que representa quem? A cor verde. Então, olha ele aqui, ó. Então, nós tivemos o azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, percebam aquilo que eu falei anteriormente. Ser heterozigoto não alterou o fenótipo. Então, Mendel, antes de conhecer a ideia do azão-azinho, ele calculou da seguinte forma: olha, a proporção fenotípica encontrada na primeira lei de Mendel foi a seguinte, deixa eu limpar aqui um pouquinho. A proporção fenotípica encontrada por Mendel foi a seguinte: proporção fenotípica é a proporção de 3:1. Para cada 3 indivíduos dominantes, eu vou ter a manifestação de um recessivo. A cada 3 ervilhas de cor amarela, eu vou ter a manifestação de um indivíduo de cor verde. Beleza, gente? Tranquilidade? Suave? Top, hein? Deixa eu só beber aqui uma água, pessoal. Jogo rápido.
Pronto, né, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Aproveitei aqui para comer uma bananinha que eu ainda estava em jejum. Beleza, né? Então vamos aqui, vamos fazer aqui as seguintes hipóteses, né? Vamos aqui para uma nova temática. Não vou botar assim, não. Primeira lei de Mendel em humanos. Vamos lá. Deixa eu tô muito longe. Vamos aqui. Por exemplo, tá, gente? Vamos aqui, vamos levar dessa forma. Por exemplo, a melanina. A melanina, ela é uma característica o quê? Dominante. A melanina, ela tem uma herança quantitativa, ou seja, ela tem um efeito aditivo na cor da pele dos seres humanos. Só que, por enquanto, eu vou tratá-la como qualitativa, ou seja, manifestando apenas a qualidade, e considerando apenas um par de alelos, né, para a manifestação dos caracteres. Isso aqui é um parêntese, quando a gente chegar na herança qualitativa, a gente traz de novo o papo da melanina, ok? Prometo. Então vamos lá. Sabendo que melanina, que pigmentação da pele é uma característica azão, e que você não pigmentar a pele, a não pigmentação, ela é azim, nós chegamos, por exemplo, na herança do albinismo. Porque o albinismo é a não pigmentação com melanina, ou seja, azinho, azinho. A total ausência de pigmentação melanosa, ok? Então, vamos supor aqui, né, que eu tenho um casal, vamos supor aqui, ó, eu tenho um casal cujo homem, né, cujo homem, ele é filho de mãe albina, um homem típico, né? E esse homem vai se casar com uma mulher também típica. Quando eu digo típico, eu estou querendo dizer que eles não são albinos, tá, gente? Uma mulher típica, que ela filha de pai albino. E eles vão ter um filho, eles querem ter um filho, só que eles querem saber qual é a probabilidade desse filho ser albino. O que a gente está falando aqui, né, gente? Você fala assim, professor, vai depender, por exemplo, do pai do homem típico, da mãe da mulher típica. Não. Não, porque a questão ela já deu tudo que eu precisava saber. O que foi, professor? Olha, se eu sei que o homem ele é típico, significa que ele é azão. Se a mulher ela é típica, ela também é azão. Aí eu não tenho aqui, né, a informação se eles são homozigotos ou heterozigotos. Só que quando eu olho para a mãe desse cara, eu percebo que ela é azinho, azinho. E que o pai dessa mulher, ele também era azinho, azinho. Ou seja, quando eles formaram os seus... quando esse pai ele formou seus espermatozoides, adivinha o que foi que ele doou para a menina, para essa mulher? Ele doou um espermatozoide carregando o quê? A caractere azinho. E essa mãe, quando ela formou os seus óvulos, adivinha só, doou o quê? Um azinho também. Então, por causa dos pais dessa galera, por causa da característica fenotípica homozigota, não sobrou alternativa senão eles serem heterozigotos. Com isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso agora calcular qual vai ser a probabilidade das características a serem transferidas, né, por esses parentais. Então vamos aqui, ó. Homem
Beleza, vamos aqui, né? Olha só, esse homem, ele vai doar um asão e um asinho. A mulher, ela vai doar um asão e um asinho. Quando eu faço a união, asão, 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 asinho, asão, asinho e asinho, asinho. Então, a chance deles terem um filho albino tá aqui, ó. É de 1 em 4. Ok, gente? Beleza, professor, entendi, entendi, gostei, né? Mas vamos lá. Em relação, gente, por exemplo, à determinação do sexo, também você vai utilizar a lei de Mendel, sabia disso? Como assim, professor? Percebam. Olha só. Vamos lá. Percebam. Quais são os cromossomos sexuais transmitidos pelo homem? O homem ele transfere X e Y, não é não? E a mulher ela transfere o XX, não é? Se eu unir esses gametas, o que é que eu vou ter? Eu vou ter XX, XY, XX e XY. Ou seja, sempre que um homem e uma mulher eles doarem, né, gametas um para o outro, cada gameta vai estar transportando ou o cromossomo X ou Y, no caso do homem, ou X e X no caso da mulher. Ou seja, o indivíduo responsável pela determinação do sexo nos seres humanos é exclusivamente o homem. Para a mulher, ela sempre vai doar a mesma característica, o mesmo cromossomo, seja para homem, seja para mulher. Então, a mulher ela não contribui na determinação do sexo, porque ela sempre dá a mesma coisa, somente X. A mulher ela é homozigota para o cromossomo sexual. Já o homem ele é heterozigoto para o cromossomo sexual. Então, ele é quem determina, né? Então, percebam, no caso de homozigose para o cromossomo X, eu tenho o quê? Mulheres. Então, aqui eu tenho, ó, XX, eu tenho 2/4, mulher, e eu tenho aqui, ó, XY, que é o quê? 2/4 para homem. Então, se eu fizer a simplificação, né? Se eu simplificar essa fração, eu vou ter o quê? 1/2, e aqui eu vou ter 1/2. E é por isso, pessoal, que sempre que você tiver um cruzamento, tá? Em que a questão ela sugira ou peça que você determine o sexo da criança nas suas probabilidades, você vai ter que fazer uma multiplicação por 1/2, o que nos leva ao próximo tema. Qual o tema, professor? Probabilidades em genética. Basicamente, pessoal, o que é que eu quero que vocês ponham na cabeça de vocês? Que toda variante dada em uma questão será uma fração a ser calculada. Toda variante dada em uma questão será uma fração a ser calculada. Ficou ruim aqui a letra, viu? A ser calculada.
Como assim, professor? Vamos aqui, vamos supor aqui. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Por exemplo, eu tenho aqui uma moeda, né? Uma moeda da Suíça, que ela fez aqui, ó, uma moeda de 25 centavos. Uma moeda de 25 centavos com a cara do Albert Einstein, né? Eu adorei essa moeda. Vamos lá. Se eu jogar uma moeda para cima, ou ela dá cara, muito grosso, ou ela dá cara, ou ela dá coroa, né? Ou seja, eu vou ter uma chance de 1/2 para que ela caia cara, ou 1/2 para que ela cara caia coroa. Pergunto para vocês, qual a probabilidade, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou perguntando para vocês qual é a probabilidade. Qual a probabilidade de eu jogar uma moeda 10 vezes? Vamos lá. Qual a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e ela cair 10 vezes o lado cara consecutivamente? Qual a probabilidade disso acontecer? E aí, o que, é que vocês acham? A resposta seria 10, né? Aliás, 1/2 elevado à 10ª potência. Ou, simplificando, né? Eu pego aqui esse 1/2 aqui, ó. O meu mousepad aqui, ele tá com mau contato. A minha lousa digitalizadora tá com mau contato. Três. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 sobre 2 sobre 2 sobre 2, até eu fazer 10 vezes. Porque para cada vez que eu arremessar a moeda para cima, eu criei uma variável. Portanto, se eu calcular aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, né? Então vai ser 1 sobre. Eita. 1 sobre 1024 vezes, né? A chance é 1 em 1024 vezes de eu acertar a cara 10 vezes consecutivamente. Entendeu? Aí o que que acontece? Muitas vezes vocês são pegos em pegadinhas em questões, tá? Por exemplo, ó, eu não sei se vai funcionar, porque geralmente isso aqui funciona em sala de aula, né? Mas vamos lá, ó, por exemplo, tá? Se eu cruzar um azão azinho com azão azinho, os filhos são azão azão, azão azinho, azão azinho e azinho azinho, né? Aí vamos supor aqui, ó.
uma família, um homem, ele é heterozigoto para uma determinada característica, e ele casou-se com uma mulher também heterozigota para uma determinada característica, né? E eles tiveram 3 filhos. O primeiro filho nasceu homozigoto dominante. Os 2 filhos seguintes nasceram homozigotos também dominantes, com a característica dominante manifestada. E aí eu pergunto para vocês, o próximo filho vai ser o quê? Olha só, o pai é azão azinho, a mãe é azão azinho, e eles tiveram filho azão azão, azão azinho e azão azinho. Então o próximo filho, obviamente, vai ser o quê? Pronto. O que acontece em 90% das vezes, você pode ter dito isso aí na sua casa, talvez sim, talvez não, mas a maioria diz, o próximo filho vai ser azinho azinho. Quem disse? Cada filho aqui, eles nasceram nessa ordem aqui por mero acaso, pessoal. Foi um acaso. Porque cada filho equivale a uma moeda jogada para cima. Eu não sei o que vai nascer. Então eu tenho que calcular a probabilidade para cada filho, ok? A chance desse ter filho ter nascido azão era de 1/4, 25%. De nascer filhos azão-azinho, a chance é de 50%. Porque você vai ter aqui, 2 em 4, né? Então, 1/2 dos filhos serão o quê? Azão-azinho. Qual a probabilidade de nascer um azinho-azinho, ou um azão-azão, ou de azinho-azinho, ou de azão-azinho aqui? As mesmas probabilidades, poxa. Esse filho aqui, para ele ser azinho-azinho, a chance é de 1 em 4. Para ele ser azão-azão, a chance também é de 1 em 4. E para ele ser azão-azinho, a chance é de 1/2. Entendeu, pessoal? Então, não importa. Um exemplo, tá? Eu tenho um primo que ele tem 4 filhos, né? Aliás, 4 filhos. 4 filhos. Ele queria muito ser pai de um menino, tá? Então, a primeira esposa dele, ele teve uma menina. Aí, na segunda esposa dele, ela queria ser mãe, aí veio uma menina. Aí ele, não, agora eu vou ter 3 filhos e o meu terceiro filho vai vir um menino. Aí ele vai engravida ela de novo e vem uma menina. Aí quando foi no terceiro filho, depois de 4 filhos, é que veio o menino. Poxa vida, gente. Se a gente fosse considerar as frações aqui em questão, não era para ter vindo uma menina e um menino e uma menina? Não era para ser assim? Sempre? 1/2, 1/2? Não. Eu estou falando de chance, eu estou falando de probabilidade ao acaso, né? Então, a chance de vir um menino era de 1/2 para cada vez que a esposa dele engravidou. Só que a chance caiu, tipo, cara, né, digamos, para as meninas, e só depois do terceiro arremesso é que na quarta vez veio a coroa, no caso aí, um menino. Ok, gente? Beleza? De boas? Então vamos aqui. Vamos aplicar aqui agora essa regra aí a uma segunda situação. Olha só. Digamos que qual a probabilidade, tá, de um homem típico heterozigoto para albinismo se casar com uma mulher albina e nascer um filho albino e nascer um filho albino. Qual a probabilidade? Olha só, eu estou falando para vocês que esse homem ele é heterozigoto para albinismo. Perfeito. Então ele é um cara que ele é azão, azinho. E ele está se casando com uma mulher azinho, azinho. Portanto, essas características que eu trouxe para vocês aqui,
me trazem uma questão fenotípica em relação ao aditivo ou não aditivo para a melanina. Beleza? Tranquilidade, né? Então, quando eu cruzar esses dois bonitos aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter... Deixa eu até ajustar aqui pra gente, ó. Eu vou ter aqui, ó. Ó, azão, azinho, azinho, azinho. Quando eu cruzo aqui, ó, vou ter azão, azinho. Eu vou ter azinho, azinho. Eu vou ter outro azão, azinho aqui e um azinho, azinho aqui. Pronto, ó. Eu tenho a probabilidade de 50% dos filhos nascerem albinos. Então, a chance aqui é de 1/2 para ele ser albino. Só que eu pergunto para vocês, tem mais uma característica que eu coloquei aí? Tem sim. Percebam que eu determinei um gênero. Eu determinei um gênero. Geralmente, uma questão, quando ela não releva o gênero, ele fala qual a probabilidade de vir em sua prole, né, um indivíduo albino, ou então qual a probabilidade de nascer uma criança. Olha, perceba que uma criança é uma criança, é um gênero neutro, né? Então, eu não tenho determinado ali o sexo do indivíduo, né? Uma criança, qual a probabilidade de nascer uma pessoa, né? Agora, quando eu uso a terminologia filho e filha, um garoto, garota, menino, menina, eu estou determinando o gênero. Ok? Então, nesse cenário aqui, eu determinei o gênero. E a probabilidade de nascer um menino, gênero masculino, é de 1/2. Portanto, a probabilidade de nascer uma criança albina aqui seria de 1/4. E é isso que dá nó na cabeça de vocês, porque vocês ficam achando que é uma terminologia que eu estou utilizando esse 1/4 aí como se fosse o cruzamento de dois heterozigotos. Tem aluno que acerta errando. Entendeu? Tranquilo, gente? Suavão? Então vamos lá. Continuando. Um sobrenome. Agora vamos fazer diferente. Deixa eu botar aqui assim. Deixa assim. Tá ótimo. Vamos aplicar aqui agora. Peraí, pessoal, só um instantinho. Só para eu conferir aqui no conteúdo programático de vocês uma coisa. Pronto, vi o que estava faltando aqui ainda para trabalhar com vocês, né? Está faltando agora somente a conceituação. Ixi, eu estou todo assanhado. Pronto, né? Vamos lá. Está faltando agora aqui só a conceituação dos heredogramas, né? Beleza, gente. Aí agora vamos aqui para a determinação. Vamos para heredogramas. Vamos para os heredogramas. Bem facinho. Deixa eu até o...
botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Isso melhora, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos um indivíduo do sexo masculino. Aqui a gente tem um indivíduo do sexo feminino. Só que ambos são o quê? Típicos. Ou seja, eles não vão manifestar nenhuma característica que está sendo analisada pelo heredograma, tá? Normalmente, quando uma característica ela está sendo analisada em um heredograma, nós vamos ter características pigmentáveis, né? Então, ó, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter a pigmentação desse caractere, a pigmentação desse outro caractere aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou ter um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino afetados. Vixe, chegou. Desculpa aí, gente, meu sogro chegou aqui, aí vai ser a festa do meu cachorrinho. A alegria, ó. Não, tá tranquilo, tá suave. Vamos lá, tá acabando já. Mais 10 minutinhos e a gente encerra. Vamos lá, né? Então aqui, afetado. Se eu tiver uma única linha ligando esses dois indivíduos aqui, eu tenho um casamento. Se eu tiver duas linhas, eu tenho o que eu chamo de casamento consanguíneo. E o casamento consanguíneo, ele pode acontecer de diversas formas, né? Pode acontecer, um casamento consanguíneo, ele pode acontecer entre irmãos, entre filhos e pais, né? Ou mesmo entre primos, também é considerado um tipo de casamento consanguíneo. Não julgue, tá, gente? Todo mundo tem um passado. E aí, o que é que nós temos aqui, ó? Ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho prole, tá? Essas linhas aqui que descendem, que apontam para cima, são a mesma prole, né? E se eu tiver assim, ó, se eu tiver assim, ó, significa que eles são gêmeos, são filhos da mesma gestação, tá? Se eu tiver uma prole, né? Se eu tiver isso aqui assim, ó, eu tenho aqui, ó,
morte do embrião, o bebê ele não nasceu, beleza? E se eu tiver um filho assim, ó, é porque ou o sexo ele não é relevante, ou porque a criança nasceu hermafrodita, com sexo não definido, tá? Andrógena, né? Ou então porque não é relevante mesmo, tá bom, gente? Então aqui eu tenho as termologias mais utilizadas, né? Os grafismos mais utilizados no estudo dos heredogramas. Beleza. Só que aí vem as regrinhas, né? Que eu tenho umas regrinhas interessantes para passar para vocês a respeito dos heredogramas. Seguinte, ó. Primeira lei, para você resolver um heredograma. Sempre de baixo para cima. Segunda lei. Busque o cruzamento divergente. E a terceira lei. Determine o fator do afetado. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos supor, tá, que eu tenho aqui um cruzamento, essa seguinte família aqui. Deixa eu pegar até umas já feitas aqui. Vou pegar aqui. Olha só. Temos aqui, por exemplo, tá? Temos aqui, por exemplo, um heredograma, tá? Eu não vou dizer nada sobre esse heredograma. Eu quero saber de vocês aqui, por exemplo, primeiro, quem é dominante, quem é recessivo, tá? Quem é do... pronto, só isso. Vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem a entender quem é dominante, quem é recessivo, quem são, quem são os homozigotos e quem são os heterozigotos aí nesse heredograma. Pronto, tá aí, excelente. Eu quero saber quem é dominante, quem é recessivo, quem são os homozigotos e os heterozigotos desse heredograma. Vou até ampliar para ajudar na hora de escrever. Vou até puxar mais para cima isso aqui também. Fica bem grandão aqui, ó. Quero escrever dentro. Pronto, né? E aí? Quem é quem? Se eu observar aqui, né, gente, já vai ser a nossa saideira. Ó, se eu observar aqui, eu vejo que vamos obedecer às regras, né? De baixo para cima sempre, tá bom? Vamos lá. Eu tenho um filho afetado, filho de um pai afetado com uma mãe, um pai típico com uma mãe afetada, um filho afetado, filho de quem? De um pai e uma mãe não afetada. Isso para mim significa o quê? Que ele herdou algo que está oculto nos pais, ok? Ou seja, com certeza estamos falando de uma característica recessiva que está oculto no pai e na mãe. Ambos doaram um azinho e um azinho para esse filho e, portanto, esses filhos aqui nasceu o quê? Azinho, azinho. Portanto, com certeza, esse pai e essa mãe são dois indivíduos o quê? Heterozigotos.
Agora, em relação ao esse 4 e esse 5, eu só posso afirmar agora que eles são o quê? Azão. Eles são azão, mas eles são azão tracinho, porque eles tanto podem ser azão azão como azão azinho, beleza? Sabendo que essa característica para ser afetada ela é recessiva, eu já posso meter o louco e colocar que azinho azinho aqui é todo mundo que é afetado. Então, sabendo disso e tendo aqui um parental azinho aqui, então todo mundo aqui com certeza vai herdar pelo menos um azinho. Como eles não são afetados, eles são azão azinho. Se ele aqui doou um azinho para esse camarada aqui e ele não é afetado, ele também é um azão azinho, ok? Esses pais aqui, ó, como esse daqui nasceu afetado e aqui também nasceu afetado, então, consequentemente, esses aqui também são azinho azinho, portanto, eles são azão azinho porque eles não são afetados, e os filhos aqui, esse 3 e esse 4, são azão tracinho, porque eles podem ter herdado tanto a característica azinho como não, ok? Agora, vamos fazer aqui uma suposição, tá bom? Vamos fazer aqui uma suposição aqui. Ah, vamos dizer que aqui se trata de um indivíduo, de uma mulher. Aqui, ó, uma mulher aqui, ó. Ao invés de ser um rapaz, é uma menina. E que vai rolar aqui, ó, de todos os absurdos da biologia, vai rolar aquele que fica em sexto lugar, né? Vai rolar o incesto. Pergunto para vocês, qual a probabilidade de nascer um indivíduo afetado? Hum? Vamos lá. Qual vai ser a probabilidade? Bom, lembra que eu falei sobre a estatística em genética? Eu tenho características aqui variáveis, tá, gente? Eu tenho características aqui variáveis. Então, vou tentar nos ajudar aqui. Vamos lá. Qual a probabilidade dele ser azão-azinho? A probabilidade de eu ter um azão-azinho aqui, vamos ali, vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho um azão-azinho cruzando com um azão-azinho. Qual a probabilidade desse cara aqui ser azão-azinho? Tem gente que pega e fala, a probabilidade é de 1/2. Ou então é 2 em 4, né? Tá errado. Porque eu estou vendo que ele não é afetado, então eu não posso considerar isso aqui, ó. Quando eu faço esse cruzamento, eu vou ter assim, né, ó, azão, azinho, azão, azinho. Aí eu tenho aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, não é? Só que eu não posso considerar isso aqui, gente. Eu não posso, porque ele não é azinho, azinho. Eu sei que ele não é azinho, azinho. Então, a chance dele ser azão, azinho é de 2 em 3. Ou ele é azão, azão, ou ele é azão, azinho. Ok? Então, eu não posso considerar o azinho, azinho. É aqui que muitos de vocês engancham. Entendeu? Você tem que obedecer o que você está vendo, poxa. Você está vendo que ele não é azinho, azinho. Porque se ele fosse azinho, azinho, ele seria afetado. Como é que eu posso considerar a probabilidade dele ser azinho, azinho? Ele não é. Então eu descarto essa característica. Opa, alguém falou. Ó, alguém falou ali. Então eu tenho que descartar essa, essa, essa possibilidade aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ó, vamos nós, presta atenção. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que considerar que a probabilidade aqui dele ser azão, azinho é de 2/3. 2/3. Aí eu tenho que considerar a possibilidade dele aqui ser um azão, azinho 2/3, porque eu quero saber qual a probabilidade de nascer um filho afetado. E caso ele seja azão, azinho, a probabilidade de nascer um afetado é de quê? É de 1/4. Então eu tenho que fazer a multiplicação. 2/3 por 2/3 vezes 1/4. Então, qual é a probabilidade aí? 2 vezes 2, 4. Vamos aqui, ó. Bota aqui. Eu vou ter 4 sobre 3 vezes 3, 9. Ai, meu Deus do céu, meu nariz.
4, ixi, 4 sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36, né? E aí eu pego e boto aqui, ó, 4 sobre 36, que é, macho? Vou botar aqui, ó, 36 dividido por 2 dá 16, né? Então fica 2 sobre 16, ou então 1 sobre 8, né? Se eu quebrar aqui, que dá igual a 1 sobre 8. Então, essa seria a probabilidade de eu cruzar esses dois aí e nascer um afetado. Porque ambos teriam que ser heterozigotos. Então, eu calculei a probabilidade de cada um ser, e aí eu meti o louco ali, calculando também a probabilidade de nascer um albino. E aí, gente, bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Então, eu vou passar para vocês aqui, tá? Isso aqui no grupo da mentoria. Deixa eu até fechar assim. Um beijo para vocês, até semana que vem, se Deus quiser, tá? Deixo aqui para vocês aqui um cheiro. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. Até o nosso próximo encontro e valeu!